Olá meus amados irmãos e amigos, bem-vindo ao nosso canal Universo da Bíblia. Como de costume peço que deixe seu like e aperte o sino e comente. Assim você estará nos ajudando a continuar produzindo conteúdo como esse que fale aos nossos corações. Com as páginas sagradas da Bíblia, encontramos uma narrativa que transcende os tempos e ressoa com a essência da experiência humana, a história de Jó. Este relato não é apenas uma crônica de um homem que enfrentou provações inimagináveis, mas uma lição eterna sobre fé, perseverança e a soberania divina. À medida que exploramos a jornada de Jó, somos levados a refletir sobre os ensinamentos bíblicos sobre o sofrimento, a fidelidade, e como esses princípios se entrelaçam com as profecias que apontam para os eventos dos últimos dias. Adentraremos nas páginas do livro de Jó, buscando compreender não apenas a história de um homem justo, mas também os profundos insights que essa narrativa oferece sobre a relação entre a humanidade e o divino nos tempos derradeiros. Nas páginas da Bíblia, onde as histórias de homens e mulheres se entrelaçam com o divino, emerge uma narrativa singular que ecoa através dos séculos, a história de Jó. Este homem justo, cuja integridade foi posta à prova nos bastidores de um duelo cósmico entre o céu e as trevas, não é apenas uma figura bíblica, mas um arquétipo da experiência humana frente às adversidades. Ao adentrarmos as palavras inspiradas, somos convidados não apenas a testemunhar as tribulações de Jó, mas a explorar os corredores mais profundos da fé, questionamento e restauração que essa história proporciona. Um retrato de integridade. Jó 1:1-3. Na terra de U vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Nos primeiros versículos do livro de Jó, somos apresentados a um homem de U chamado Jó. Descrito como íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal, Jó é apresentado não como um herói mitológico, mas como um homem de carne e osso, cuja retidão transcende a norma humana. Em meio à sua prosperidade, Jó destaca-se como um modelo de integridade, e seus atributos ressoam como um eco desafiador através das eras. O desafio no mundo espiritual. Jó 1:6-12. Leiamos. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:6-12. No palco cósmico, Deus e Satanás dialogam sobre a integridade de Jó. Satanás desafia a fé de Jó, argumentando que sua devoção é superficial, baseada unicamente nas bênçãos que recebe. Em um teste impressionante, Deus permite que Satanás retire as bênçãos materiais de Jó, desencadeando uma série de tragédias que assolam o homem justo. Este episódio arrojado não apenas revela a complexidade do livre-arbítrio e do mal, mas também estabelece o cenário para a profunda exploração teológica que se seguirá. A jornada de dor e desespero. Jó 2:7-10. Após perder sua saúde, Jó é confrontado por sua esposa para amaldiçoar a Deus e morrer. Contudo, em meio à sua agonia, Jó se recusa a pecar com seus lábios.
As feridas em seu corpo são reflexo de uma batalha espiritual que se desenrola nos recessos do sagrado e do profano. Nesse estágio, Jó não apenas suporta a dor física, mas também o tormento emocional e espiritual que surgem do mistério do sofrimento. Jó 3:1-26. Jó, agora envolto em lamentos profundos, inicia um diálogo teológico com seus amigos. Seu discurso revela uma busca pela compreensão do propósito divino em meio ao sofrimento. O livro de Jó, com suas reflexões poéticas e questionamentos ousados, torna-se um palco para explorar a teodiceia, a tentativa de reconciliar a existência de Deus com a presença do mal. A resposta de Deus, Jó 38:1-41-41-5. A narrativa alcança seu clímax quando Deus responde a Jó do meio de um redemoinho. As palavras do Senhor não oferecem explicações simplistas, mas mergulham Jó na grandiosidade da criação e na complexidade dos caminhos divinos. A resposta de Deus não nega o sofrimento de Jó, mas amplia a perspectiva, convidando-o a contemplar o esplendor da ordem cósmica. Em Jó 42:10-17 nos apresenta a fascinante restauração e renovação de um homem. No epílogo, a história de Jó não culmina apenas em dor e questionamento. Deus restaura Jó, dobrando suas bênçãos anteriores e abençoando-o com uma família renovada. Este capítulo final não apenas resgata a integridade de Jó, mas também aponta para a possibilidade de restauração, renovação e redenção mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Jó e os tempos finais. Nessa história podemos fazer um paralelo profético. Ao considerarmos a história de Jó à luz das profecias bíblicas sobre os últimos dias, percebemos paralelos fascinantes. Assim como Jó enfrentou testes espiritual, a Bíblia descreve desafios e tribulações nos tempos finais, Mateus 24:21, Apocalipse 7:14. A perseverança de Jó, sua busca por compreensão e a restauração divina ressoam como um eco profético, oferecendo lições de esperança e fé para aqueles que enfrentam os desafios do fim dos tempos. Desvendando os mistérios da fé, do sofrimento e da soberania divina. Em meio às interrogações, somos convidados a contemplar não apenas o homem Jó, mas a sabedoria e a graça que emanam das páginas sagradas, iluminando nossos próprios questionamentos e tribulações. Que a história de Jó seja mais do que uma narrativa antiga, que seja um farol de esperança, apontando para a fidelidade de Deus mesmo nos momentos mais sombrios da existência humana. Que, nos tempos finais, possamos encontrar inspiração e fortaleza na jornada de Jó, descobrindo que a fé, a paciência e a restauração divina são pilares eternos em meio ao tumulto da vida. À medida que as páginas da história de Jó se fecham, somos confrontados com um homem que, apesar de todas as provações, emerge não apenas restaurado, mas fortalecido em sua fé. Esta saga antiga repercute nos corredores do tempo como um eco da graça divina que transcende a dor humana. No entanto, ao contemplarmos os paralelos proféticos entre a história de Jó e os eventos dos últimos dias, não podemos deixar de levantar os olhos para a cruz no horizonte da eternidade. Nos ensinamentos de Jesus Cristo, encontramos promessas de sua vinda. Mateus 24:30, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus diz que Jesus retornará para restaurar não apenas um homem, mas toda a criação. A história de Jó, em sua beleza trágica e redentora, aponta para algo maior. Ela aponta para o advento glorioso de Jesus Cristo, que trará consigo não apenas restauração material, mas a plenitude da redenção espiritual. Assim como Jó, que vislumbrou a grandiosidade de Deus no redemoinho, aguardamos o dia em que veremos frente a frente aquele que nos criou, nos redimiu e nos restaurou, Jesus. Que a jornada de Jó, desde suas lágrimas até sua restauração, sirva como um exemplo para mim e para você. Que Deus abençoe.